Vou começar contando uma história real. Alfred nasceu em uma família que passou por muitos altos e baixos. Teve de se mudar muitas vezes em busca de melhores condições econômicas. Nasceu na Suécia, mudou-se com os pais para a Rússia. Lá o pai trabalhou no ramo de máquinas e explosivos. Agora, com melhores condições, Alfred pôde receber aulas particulares de química e de idiomas. Aos 17 anos, seu pai o enviou para Paris para estudar engenharia química. Lá, ele trabalhou no laboratório químico do professor Théophile Pelouse. Ele também foi professor de um tal Ascânio Sobreiro, o inventor da nitroglicerina. Alfred conheceu Ascânio e conheceu também a sua invenção. Mas ele logo percebeu que a nitroglicerina era muito instável e, a partir daquele momento, ele se dedicou a tentar estabilizá-la. Chegou a ir para os Estados Unidos, onde trabalhou com o engenheiro e inventor sueco John Ericsson, responsável por grandes aprimoramentos no motor a vapor. Depois retornou para a Rússia, onde voltou a trabalhar com o pai, agora em sua empresa particular de máquinas e explosivos. E ali ele introduz o uso da nitroglicerina. Mas a Guerra da Crimeia termina e a necessidade dos produtos fabricados pelo pai diminuiu muito e ele resolveu voltar para a Suécia. Mas os 3 filhos, entre os quais Alfred, resolveram ficar e tocar a empresa. Tentando tornar mais seguro o uso da glicerina, Alfred inventou um detonador especial de madeira e um certo composto que foi muito bem aceito pelas mineradoras e construtoras de estradas de ferro. Nesse tempo, ele passou a produzir nitroglicerina em Estocolmo, onde, infelizmente, uma grande explosão matou 5 pessoas, inclusive um de seus irmãos. 17 anos após o seu contato com o inventor da nitroglicerina, Alfred descobre como estabilizá-la, misturando-a com diatomito, uma espécie de rocha que absorve a nitroglicerina, tornando mais seguro seu manuseio. Ele patenteou sua invenção e a chamou de dinamite, por causa do termo grego para poder, dinamis. 8 anos depois, Alfred inventou um explosivo ainda mais poderoso, a nitroglicerina gelatinizada. Ele também tinha outros negócios, como fábricas de couro sintético e seda artificial, além de uma das maiores companhias de exploração de petróleo junto com seu irmão. Era dono de 355 patentes e mais de 90 fábricas de explosivos e munições em várias partes do mundo. Mas Alfred ficou muito incomodado com uma manchete de jornal publicada em 1888, quando seu irmão, seu último irmão, morreu. O jornal, crendo erroneamente que Alfred que havia morrido, escreveu: "O mercador da morte está morto." Então, ele, agora aos 62 anos, não querendo ser lembrado como um destruidor, fez um testamento onde destinava a sua fortuna para um fundo que premiasse pessoas que realizassem grandes ações em prol da humanidade. Assim, 7 anos após a morte de seu irmão, em 27 de novembro, Alfred Bernard Nobel criava o Prêmio Nobel. Um ano depois, ele morre. Mas dessa história, com tantos fatos que servem a uma boa reflexão, o que eu desejo ressaltar é o interesse de Alfred Nobel
pelo controle do poder, do dinamis, a dinamite. Esse fato exposto nas poucas palavras dessa introdução me fazem remeter a uma teoria de Robert Merton, um grande sociólogo americano. É que, sociologicamente falando, sabemos do poder imanente à sociedade, o poder do povo. Ninguém, nem mesmo o imperador mais poderoso, é mais poderoso que o povo. Mas o poder do povo é um poder naturalmente instável. O explodir da multidão exposta a tantos tipos de detonadores naturais ou artificiais é algo que assusta. Ela está sujeita aos efeitos da mídia, ela se altera sob o poder de uma crença, de uma notícia, de um desconforto, por exemplo. Há muita instabilidade neste poder. Os povos são nitroglicerinas mal acondicionadas, sujeitas a explodirem, às vezes de modo assustadoramente imprevisível, outras vezes de modo anunciado. Basta o aumento da temperatura para aumentar o risco. Robert Merton criou uma expressão que ficou muito conhecida, não só entre sociólogos, como entre psicólogos, cientistas, políticos, filósofos e economistas. Trata-se da expressão profecia autorrealizável. O que ele quer dizer é que uma projeção, por mais absurda ou improvável que ela possa ser, isso olhando para ela antes de ser feita, no momento em que ela é feita, ela pode causar a sua realização. Isso vale para algo, desde um comentário simples, como, por exemplo, Maria ainda vai se casar com José, hein? Sendo que José e Maria nunca haviam antes se imaginado num relacionamento de namoro, um relacionamento amoroso, mas agora que isso foi dito, acabou despertando um olhar, uma reação, a tal ponto que cria a relação entre os dois. Também pode ser uma profecia autorrealizável aquela que aparece numa previsão econômica assustadora, que abala o mercado. O mercado poderia estar estável até que a previsão foi publicada. Aí, a partir daquele momento, a insegurança toma conta, a crise se instala e tende a realizar aquilo que foi previsto. O que precisamos entender é que foi a previsão a respeito do mercado econômico estar passando por um momento de crise que criou a crise. Ela foi causativa. Não houvesse a previsão, ela não aconteceria. É claro que isso não é real em todos os casos, mas isso é real em muitos casos. Nós podemos imaginar que isso seja como... Vou aqui colocar uma história. Vamos imaginar um trem que, por alguma razão desconhecida, pare no meio da noite em uma ponte sobre um grande desfiladeiro. Assustados os passageiros, alguém grita: "Nós vamos cair! Todos vamos morrer!" Desesperados, aqueles passageiros começam a saltar para as trevas do lado de fora. E um a um, cai na imensidão do precipício para a morte. Quem sobreviveu? Um surdo que dormia seu sono pesado. Ele não ouviu a profecia, por isso ele não a cumpriu. As profecias autorrealizáveis são detonadoras de futuro. Elas fazem acontecer o futuro anunciado. Elas funcionam como um controle do explosivo, acionando-o quando quer. Normalmente, a mídia tem esse poder. Dependendo da notícia e de como ela é passada,
pode ter o efeito controlado para o que se quer. Pode causar pânico ou tranquilidade. Pode causar adesão ou dissidência. Pode desestabilizar ou estabilizar. Pode pacificar ou criar a guerra. Pode levar as pessoas ao consumo ou a economizarem. Os que lidam com a comunicação sabem muito bem disso. E o marketing nada mais é que uma manipulação para causar o que se quer. Ainda é claro que nem toda propaganda seja uma profecia autorrealizadora. A profecia autorrealizadora é em si uma propaganda, por menos aparência de propaganda que possa ter. Um simples "isso vai funcionar porque as pessoas vão se envolver", acompanhado de músicas alegres e de pessoas felizes, ou então "isso não vai funcionar porque as pessoas não vão se envolver com isso", acompanhado de uma música desanimadora e de imagens de pessoas desanimadas, isso tem um grande poder de causar sua realização. Quando se faz acreditar em algo, ainda que esse algo não exista, o alguém que creu nesse algo agirá como se ele existisse, e isso muda o seu futuro. O princípio da dialética idealista de Hegel, de que fazemos o que fazemos porque pensamos como pensamos, está presente aí. A representação antecipada da ameaça, por exemplo, pode gerar um temor que não merece existir. Esse temor pode causar fuga de investimento, pode paralisar, pode provocar reação antecipada de defesa ou mesmo de ataque. Em oposição a essa índole de previsões que se causam, Hans Jonas propõe uma previsão que previne, uma previsão que evite justamente por alarmar, por fazer precaver. Ele fala, por exemplo, de um futuro possivelmente destruidor. Essa é a tônica de sua filosofia, mas ele fala isso com o objetivo de que medidas sejam tomadas para evitar esse futuro destruidor. Ele quer provocar um tipo de susto que cause essa reação, uma reação contra o que está sendo previsto. Se ele diz que a humanidade tem tomado um caminho de autodestruição, é para evitar que ela continue nesse caminho. E ele mesmo diz que ficaria feliz de ter sua previsão não cumprida. É difícil dizer se isso tem funcionado, pelo menos se tem funcionado como Hans Jonas gostaria que funcionasse. A questão é que, para se fazer uma profecia autorrealizável, é preciso ganhar a credibilidade dos demais. De outra maneira, ela será como as profecias de Cassandra, Cassandra da mitologia. Cassandra era uma sacerdotisa de Apolo, o deus de Troia. Ela era uma das filhas do rei Príamo de Troia. Aprendeu com o próprio Apolo a arte da previsão. Desde criança, conta a história, ela gostava de ficar andando pelo templo de Apolo. Às vezes até dormia lá no templo mesmo. Era tão devota dele que ele achou que ela tinha interesse mais que espiritual por ele. E quando ele a quis, para sua decepção, ela o rejeitou. Por isso, ele lançou uma maldição sobre ela. Ele a condenou ao descrédito. Condenou a que ninguém acreditasse em suas profecias, por mais verdadeiras que fossem. Ela previu, por exemplo, que Paris, seu irmão então recém-nascido, seria um dia a causa do fim de Troia. E foi, mas ninguém lhe deu ouvido. Ela avisou que o grande cavalo doado pelos gregos era uma cilada,
que eles não deveriam trazer aquele cavalo para dentro dos muros da cidade, mas ninguém lhe dava atenção. Ela era ridicularizada por todos, riam das profecias que ela fazia. De certa forma, o que Apolo fez, conforme relata o mito, foi, por negação, profetizar o falso. Quando ele provocou a rejeição da verdade, ele provocou a aceitação da mentira. Quando se tira o crédito do que age com a verdade, dá-se crédito ao que age pela mentira. Dessa forma, os Apolos de todos os tempos, ao desacreditarem as Cassandras de todos os tempos, acabaram e ainda acabam destruindo povos inteiros, fazendo o bem parecer mal e o mal parecer bem. Isso que acabamos de comentar apenas ressalta que o jogo das profecias possui uma complexidade muito mais avançada do que poderia parecer a princípio, como num jogo de xadrez, onde jogadores podem prever várias jogadas à frente e levarem o oponente para sua armadilha. Estamos falando do jogo do poder, do controle do povo, a dinamis instável. O jogo das profecias autorrealizáveis não é tão óbvio como esperaríamos. Ele se sofisticou, criando em seu faz de conta personagens que parecem confiáveis, dando-lhes suportes estéticos, fazendo com que pareçam o que querem que pareçam e, ao mesmo tempo, desacreditam outros. A combinação entre os personagens, entre os vilões, os mocinhos e aqueles que seriam as vítimas, tem sido trabalhada com algo mais que a inteligência natural. Entra em cena também a inteligência artificial com seus cálculos probabilísticos, estatisticamente testados. Enquanto alguns trabalham com bombinhas de festinhas infantis no varejo, outros trabalham com dinamite ou com a nitroglicerina gelatinizada, e para não haver aqui o pensamento de que esse seria o limite, trabalham com explosivos muito mais poderosos, incomparavelmente. Até parece que, ao mesmo tempo em que as invenções no campo da química se deram, as invenções também no campo social aconteceram. Maneiras de manipular os explosivos, maneiras de manipular o poder, o dinamis. Entre fissuras e fusões, parece que a sociedade também assim se articula. E se poucos dominam essa técnica e essa tecnologia no campo físico-químico, no campo social também, é que para controlar o poder é preciso mais poder. Se não pelo enfrentamento, o que é um risco que não vale a pena na maior parte dos casos, então pela persuasão, pelo engano, fazendo com que o poder se una ao que lhe aplaca e controla, os diatomitos sociais que se misturam ao poder e absorvem o poder. Devemos lembrar também que a instabilidade do ser humano, apesar de todo o controle social e de toda a engenharia social, de todo o aparato envolvido, sempre pode surpreender. Nós podemos observar que, em grupos humanos restritos, já é difícil o controle, já é difícil a previsibilidade. Pode-se observar isso nos lares que são desfeitos, lares que explodem, são pulverizados sem que nada pudesse ter controlado. Tudo falhou. Instituições que se explodem também, impossíveis de serem reagrupadas. A previsibilidade em relação a esse poder humano
parece ser apenas de que ele é imprevisível. Na dimensão maior da sociedade não é muito diferente. Basta uma morte suspeita, como a do arquiduque Ferdinando, que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, ou um suicídio impensável, como o de Mohamed Bouazizi, que ateou fogo ao próprio corpo na Tunísia e desencadeou a Primavera Árabe, que moveu inúmeros países e milhões de pessoas. Ou ainda, a transformação pode vir através de uma catástrofe natural, ou ainda uma doença que se espalha, um qualquer inesperado, um boato não imaginado, ainda mais em tempos de redes sociais. Tudo isso pode ter efeitos descontrolados. Ah, nitroglicerina, povo. Na verdade, seria bom que, semelhante a Alfred Nobel, os controladores do poder refletissem sobre suas invenções. Controlar o poder é algo necessário, mas a grande questão é para que uso? Se essas pessoas caíssem em si, como Nobel, e não podendo mudar o passado, mudassem seu futuro, investindo não em seus próprios interesses, mas nos que verdadeiramente fazem bem à humanidade, deixariam um excelente legado. Enquanto isso, nós, os cidadãos comuns, devemos andar cautelosos, afinal, somos partículas do poder. A sua razão já foi provocada alguma vez pela pergunta sobre quem te controla? Ela já foi provocada pela vantagem de ser surdo, de parar de ouvir algumas vozes histéricas, parar de ouvir certas profecias autorrealizáveis, não repercuti-las, não compartilhá-las. Sua razão já foi provocada pela pergunta sobre o porquê de desconsiderarem as falas das Cassandras? É claro que ninguém deveria querer ver o povo explodir, mas vê-lo reagir à altura da necessidade, como queria Nobel no campo da química. Que tal você ter um olhar próprio sobre a realidade, em vez de ser peça dos que querem controlar o poder do povo?